Beleza, galera. O primeiro método de seleção que a gente vai ver é a seleção automática do Photoshop, onde teoricamente você não precisa fazer nada a não ser clicar na opção de seleção e o Photoshop vai fazer todo o trabalho para você, mas às vezes a gente precisa melhorar essa seleção, porque nem sempre o algoritmo do Photoshop funciona de forma eficiente. Bom, vamos lá. Para a gente fazer esse exercício, eu preparei uma pastinha, vou clicar aqui na opção de Open, e aí dentro da pasta de seleção, a pasta número 5, seleção, máscaras e recorte, a gente tem uma pasta chamada seleção automática, que é a número 1. Entro nessa pasta e vou abrir essa imagem número 2, que é a imagem do celular. Bom, com a imagem aberta, a gente vai fazer uma seleção automática para posteriormente fazermos o corte desse objeto, para a gente poder usar ele em outra imagem, enfim. Então, venho aqui no menu Select, clico na opção Subject, que quer dizer assunto. Então, selecionar assunto. Clico nessa opção e vamos ver o que o Photoshop faz pra gente aqui de forma automática. Bom, como eu disse, nem sempre a seleção vai ter êxito logo de cara, mas ela já vai adiantar um pouco o nosso trabalho. Aí se você olhar, você vai perceber que sim, a seleção ela funcionou, né? Só que tem algumas áreas que não foram selecionadas, como por exemplo essa área aqui. O algoritmo deu uma confundida, mas a gente vai ajudar ele nessa tarefa. Bom, e o que eu faço? Primeira coisa, eu preciso refinar essa seleção. E a gente pode fazer isso usando a ferramenta Polygonal Lasso. E onde que ela tá? Ela tá aqui, ó. 1, 2, 3, a terceira ferramenta. Se ela não estiver visível, você clica e segura. E aí o Photoshop vai mostrar as outras ferramentas de seleção que eu tenho derivadas da ferramenta Lasso. Certo? Dou um clique na Polygonal Lasso. E agora a gente vai fazer o seguinte. Como o Photoshop selecionou essa área, então eu preciso subtrair essa área aqui da minha seleção. E como que eu faço isso? Posso fazer isso segurando a tecla Alt, e aí a gente já percebe que apareceu um sinalzinho de subtração ali, um sinalzinho de menos, bem no cursor onde a ferramenta tá aparecendo. Beleza, clico nessa área, posso soltar já a tecla Alt, ó, e venho fazendo essa seleção da área que eu quero subtrair, dessa forma, olha só. Ah, e de repente, poxa vida, acabei errando. Poxa, só... Se aconteceu isso com você, não tem problema, só dê um delete e mais um delete, aí você deleta as etapas anteriores, ó. Ah, legal. Posso dar um zoom, professor? Pode, dá um Ctrl mais aí que você já vai dar um zoom e vai facilitar o teu trabalho. Você vai fazer uma seleção muito mais precisa. Posso usar a barra de espaço para acionar a ferramenta mãozinha, professor? Sim, pode e deve. Soltei a barra de espaço, novamente eu consigo voltar para a visualização da ferramenta. E aí com a barra de espaço eu posso navegar aqui no zoom no meu documento. Lembram desses comandos, né? Beleza, feito isso, essa é uma parte mais retinha. Vou dar um delete aqui para melhorar essa seleção. Beleza, barra de espaço novamente, ferramenta mãozinha para navegar pelo meu arquivo. Dou 2 cliques e voilá, olha aí. Seleção feita, gente. Agora o que eu preciso fazer? Preciso adicionar essa área, porque ela não está selecionada, né? Essa é a área também do celular, então do ecrã. Vou adicionar essa área segurando agora, ao invés da tecla Alt, vou segurar a tecla Shift. E aí a gente tem o sinal de adição. Então, Alt subtrai a seleção e o Shift adiciona a seleção. Legal. Então, clico aqui e vou adicionar essa área à seleção que já existe. Olha só. Essa área aqui está sendo um pouco mais fácil, né? Não preciso nem dar tanto zoom. Beleza, cheguei aqui, 2 cliques, pronto. Já tenho a seleção criada. E aí o que eu faço? Geralmente, antes de criar a máscara, eu contraio ou expando a seleção, dependendo de como está a minha seleção. Nesse caso, a gente está com o objeto selecionado. Então, eu vou contrair a seleção. E dessa forma, a gente evita que venha uma rebarba branca, por exemplo. Olha só. Junto com o elemento que eu quero cortar. E aí o que eu faço? Venho no menu Select, clico em Modify e dou um Contract para a gente contrair essa seleção. E aí eu vou contrair essa seleção em geralmente de 1 a 2 pixels, tá? Mas nesse caso eu vou contrair em 1 pixel. Legal. Vou dar um Enter e olha o que acontece com a seleção. Ela pulou para dentro ali 1 pixel nessa faixa. E aí isso aconteceu com em toda a seleção, né? Na seleção como um todo. Legal. Feito isso, vamos criar uma máscara.
Então venho aqui no íconezinho da máscara, clico e voilá, temos o elemento recortado, gente. Então para tirar o fundo de algum elemento com uma seleção automática, a gente vai fazer dessa forma, certo? Vou posicionar o elemento recortado aqui no centro e aí a gente vai checar essa seleção, esse recorte, para ver se realmente foi tudo bem, se correu tudo certo. Vou criar uma camada sólida com azul, um pouquinho mais escura, para a gente ver se não ficou nenhuma rebarba branca. Esse azulzinho tá bom, vou dar um ok, clico nessa camada e arrasto para baixo, certo? Vamos dar uma olhada bem de pertinho para ver o que aconteceu com esse corte, se ficou bom ou não. Bom, olhando de perto, a gente percebe que ainda tem uma rebarbazinha ali, tá? Bom, a gente pode fazer duas coisas aqui, tá? A gente pode trazer de volta essa seleção e contrair mais um pixel. Vamos fazer isso para vocês verem como eu faria. Eu seguro a tecla Ctrl, clico na máscara para chamar de volta essa seleção. Já que a máscara já tem essa seleção, então se eu seguro Ctrl e clico na máscara, automaticamente eu volto à seleção anterior. E aí eu posso fazer o seguinte, menu Select, Modify, contrair um pixel. Como eu estou com o aparelho selecionado, eu vou dar um Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Seleciono a máscara novamente, com o branco em primeiro plano, eu dou um Delete. Ctrl D. Vamos dar uma olhada agora para ver o que aconteceu? Legal. Já melhorou, né? Olha só. Vamos dar uma olhada nas outras áreas para ver se a gente conseguiu um recorte perfeito realmente. Olha só, gente. Funcionou. Eu acho que nesse caso aqui, contrair mais um pixel foi suficiente. Ó. Tem algumas áreas que não ficou tão bom, mas a gente pode melhorar essa seleção manualmente. Vamos fazer isso? Vou selecionar a ferramenta Poligonal Laço novamente. E aí eu vou fazer essa seleção de forma manual. Olha só. Clico nessa área, vou dar um Ctrl+, para ter uma visibilidade do que está realmente acontecendo lá naqueles pixels safadinhos que não quiseram ir embora. E aí, olha só, crio essa seleção, o zoom a 500% e dessa forma volto até aqui embaixo para fechar essa seleção aqui, dessa forma. Beleza, feito isso, me certifico que eu estou com a máscara selecionada, branco em primeiro plano e dou um Delete. Vou dar um Ctrl D para a gente ver. Agora sim, ó. Então esse foi um refino de aresta, né? A gente acabou refinando dessa forma. E geralmente, feito isso, eu vou aplicar um featherzinho mínimo, só para deixar essa aresta um pouquinho mais suave, um pouco mais soft. Como que eu faço isso? Com a máscara selecionada, aqui nas propriedades, eu tenho a opção de densidade, que está em 100%, e eu tenho feather. E aí o feather, posso aplicar aqui uns 4 pixels. Aí o legal é a gente verificar para ver se não tem nenhum branco aparecendo, né? Nenhum pedacinho da imagem do lado de fora da imagem, né? Eu já percebi que tem e a gente vai eliminar esses brancos da mesma forma, deletando eles na máscara. Tem uma outra forma de fazer isso e eu vou mostrar para vocês já já no outro exercício, tá? Mais uma vez dou um delete, olha só. E assim a gente dá uma refinada nesse corte após o feather. Legal aqui também. Delete, Ctrl D. Olha só. Checando todas as arestas para não deixar passar nada. E beleza, gente. Dessa forma, a gente fez a seleção e o recorte desse aparelho de celular. Bom, eu vou salvar. Vou dar um Ctrl S, vou salvar aqui na pasta de seleção automática com o nome de 2 mesmo e vou dar um OK. Certo, agora vamos fechar esse aparelho e vamos abrir um novo arquivo para a gente fazer uma nova seleção usando outros recursos. Beleza, vamos para o próximo exercício. Clico na opção Open e agora eu vou abrir esse copo de café. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou pedir para o Photoshop fazer uma seleção automática do assunto da imagem. Vamos guardar e voilá! Temos o assunto selecionado. E nesse caso, parece que ele cumpriu com a missão, né? Deixa eu ver, tem só algumas áreas aqui que ele não selecionou. Vou pegar novamente a ferramenta Poligonal Laço. Eu quero adicionar essa área na seleção, então pressiono a tecla Shift e faço a seleção dessa área. Legal. Aqui embaixo parece que não ficou muito bom. Vamos subtrair essa área da seleção segurando a tecla Alt. E aí é só clicar uma vez e continuar com a seleção. Aí já não precisa mais segurar a tecla Alt, barra de espaço para a gente navegar pelo arquivo. E aí 2 cliques. Aqui a gente vai subtrair. Então, segura a tecla Alt dessa forma. Vamos checar aqui em cima também.
Acho que o Photoshop fez o trabalho dele. A seleção ficou muito boa. E agora a gente vai criar a máscara. Venho no íconezinho da máscara, dou um clique e pronto. Temos uma seleção. Agora o que eu vou fazer? Vou aumentar a área desse documento. Eu posso fazer isso usando a ferramenta Crop. Então, tecla C para acionar a ferramenta Crop e vou aumentar um pouquinho a área desse documento para ele não ficar tão apertado ali, tá bom? Dou um Enter e aí novamente a gente vai criar uma camada sólida, um pouco mais escura, pode ser marronzinho mesmo, vou dar um OK e arrasto para baixo. E aí logo de cara a gente percebe que o Photoshop fez a seleção, mas a gente tem uma areazinha que não funcionou muito bem, né? Ficou com uma borda branca. Bom, além de contrair a seleção como a gente fez no exemplo anterior, a gente também deve refinar as arestas. E nesse caso eu não contraí a seleção justamente para fazer esse refino de aresta, esse refino de borda, para que você, enfim, mais um recurso para você usar nos seus recortes por aí. Bom, vamos lá. Como que eu acesso as opções que eu uso para refinar, né? Geralmente eu faço isso através do assistente do Layer Style, do estilo de camadas. E a gente pode acessar o estilo de camadas de duas formas, tá? Uma delas é com o botão direito na camada, e aí eu clico na opção Blending Options. A segunda forma é dando dois cliques na camada que você quer aplicar os Blending Options, né? As opções de mesclagem. E aí aqui a gente pode usar várias, enfim, tem várias possibilidades, vários comandos aqui podem funcionar para isso. Eu vou dar um zoom aqui na imagem para a gente poder visualizar melhor o que está acontecendo na aresta. E nesse caso aqui, no primeiro momento, eu vou usar a opção Inner Shadow, que é o que? Uma shadow dentro, uma sombra interna, tá? É uma sombra interna do objeto, do elemento que eu estou, enfim, que eu estou trabalhando. Então, nesse caso, a gente vai colocar uma sombra na parte de dentro do copo de café. Então, eu vou selecionar essa opção Inner Shadow, e aí o que acontece? Ele já cria, olha só, a gente já tem uma visão do que está acontecendo aqui na aresta, tá? E essa sombra, ela pode ser direcionada, quer ver? Ó, vou dar um Ctrl- aqui, através do ângulo, ó. Ah, vou direcionar ela para a esquerda, vou direcionar ela de cima para baixo, então ela vem aqui. Vou direcionar ela de baixo para cima, então ela vem nessa área aqui, já em cima a gente não vai ter essa sombra. E nesse caso aqui eu vou direcionar ela na direita, da direita para a esquerda. Então ela vai aparecer desse lado, até porque desse lado a gente não teve nenhum problema com a aresta, né? Vamos ver? Sim, desse lado tá ok, o corte funcionou. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar a cor. Eu posso clicar aqui na própria imagem para selecionar essa cor. Uma cor mais escurazinha, um pouco menos saturada. Vamos ver? Acho que está muito escuro. Olha só. Acho que isso aqui funciona bem. Vou dar um OK. Vou aumentar a opacidade. Ó. Olha só o que aconteceu com a aresta. Olha que legal. Um detalhe, né? E aí eu vou diminuir o tamanho, de repente. Não, o tamanho tá legal, porque eu acho que tá dando uma suavizada. Vou diminuir a distância. Aumenta um pouquinho. Legal, acho que essa coloração tá funcionando. Vamos diminuir um pouquinho mais a distância e diminuir um pouquinho mais o tamanho também. Acho que aqui tá ok. Aumento a distância mais um pouco. E aí vou diminuir a luminosidade para não ficar tão escuro. Beleza, acho que aqui tá ok. Dou um ok e outro ok. E olha o resultado, gente. Beleza, vendo antes e depois. Legal, funcionou. Tratamos a aresta aí com uma sombra interna. Só que se a gente reparar bem, a gente vai perceber que essa sombra está aparecendo num lugar que não precisava de tratamento. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode duplicar essa camada. Então, vou dar um Ctrl J. Vou converter essa camada de cima para um objeto inteligente. Posso fazer isso dando um botão direito na camada. No meu caso aqui que está em inglês, né? Convert to Smart Object. E vou renomear essa camada para aresta. Agora, na camada de baixo, que a camada vai ser a camada original do meu corte, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nos Effects e vou arrastar para o lixinho, para deletar esse ajuste que a gente acabou de fazer. Agora, para não perder essa seleção, eu vou criar um grupo, e aí vou chamar esse grupo de copo de café. E aqui vou criar uma nova máscara. Vou desativar essa camada por enquanto. Vou desativar a camada da aresta por enquanto.
E aí aqui eu vou criar uma nova seleção usando a Polygonal Lasso, tá? Vem aqui na Polygonal Lasso, vou criar uma nova seleção nessa área onde a gente tem uma aresta problemática. Então, vou criar uma nova seleção só nessa área da aresta. Posso entrar um pouquinho, não tem problema. Acho que é até melhor. E aí, venho até aqui embaixo. E aí, vou completar essa seleção da aresta problemática. Beleza, feito isso, venho na máscara com o branco em primeiro plano. Se no seu caso não tiver, pode apertar a tecla X, tá? Branco em primeiro plano e dou um delete. Ctrl D para tirar essa seleção. Beleza, agora a gente vai ativar a visualização novamente da camada da aresta. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma máscara usando essa seleção. Agora eu vou chamar a ferramenta Brush. Vou aumentar o tamanho do pincel, uma ponta bem soft. E aí, vou trabalhar aqui a opacidade e o flow. Vou dar um zoom aqui para a gente ver o que está acontecendo. E aí, com o branco em primeiro plano, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passando nessa área que ficou com uma linha preta. Olha só. Dessa forma. Beleza. Dou um Ctrl 0. E agora a gente tem a aresta tratada sem que a sombra interna passe para outras áreas que não precisem. E pronto, dessa forma a gente continua com o tratamento da aresta, mas a gente direcionou essa sombra interna aí só para a área que precisava, tá bom? Bom, feito isso, vou salvar, Ctrl S, salvo o meu arquivo na mesma pasta, seleções automáticas, dou um Enter e dou um Enter novamente. Bom, e só para não deixar o copo sem sombra, vou ensinar uma técnica rapidinho aqui para colocar sombra nesse copo usando a sombra original da foto, tá? Então, se tiver sombra na foto, você pode usar essa técnica que funciona. Vou dar um Ctrl J na camada do copo, arrasto ele para fora do grupo, seleciono a máscara, dou um Ctrl I nessa máscara para inverter a máscara, e aí a gente vai usar um modo de mesclagem para mesclar essa camada com a camada do fundo. Venho aqui nos modos de mesclagem, vou selecionar Multiply, e aí vou diminuir um pouquinho a opacidade e o fio também, para não ficar tão forte a sombra. E é isso, temos uma sombra criada rapidamente. Agora eu vou dar um Ctrl T para chamar o Free Transform. Vou segurar a tecla Shift e vou arrastar essa camada dessa forma. Feito isso, vou posicionar melhor a sombra aqui nessa área. Dou um Enter, seleciono a máscara novamente. B para acionar a ferramenta Brush. Vou botar o preto em primeiro plano e venho apagando dessas áreas aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a opacidade e o fio, só para a gente conseguir apagar com mais facilidade. Apago dessa área também. E pronto, uma sombrinha criada. Criada não, né? A gente usou a sombra que já existe na imagem original. E é isso, galera. Eu espero que essa aula tenha te dado muitos insights sobre a seleção, recorte e também, principalmente, sobre o tratamento de borda, né? Que é um assunto que parece uma coisa simples, mas muita gente não sabe fazer. Então é isso, eu vou ficando por aqui, continue criando e não se esqueça de se divertir enquanto você cria, hein? Que isso é muito importante. A gente se vê na próxima aula. Até lá!